E o tema do vídeo de hoje é filosofia, metafísica. E eu começo esse vídeo com uma pergunta: será que nós vivemos numa Matrix? Mas antes de começar esse assunto, eu tenho que ir lá no início da história e falar sobre o precursor da metafísica, Platão. Eu tenho que explicar para vocês a alegoria da caverna, para você poder entender o restante do vídeo. Isso, claro, para você que não tem noção do assunto que eu vou falar, entendeu? Então eu tenho que ser obrigado a explicar essa parte. Teoria da caverna, ou mito da caverna, ou alegoria da caverna, é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão, que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos e o que seria necessário para atingir o verdadeiro mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. Segundo a história formulada por Platão, existia um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna, com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes, forçando-os a fixarem unicamente para a parede que ficava no fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira e outros indivíduos que transportavam ao redor da luz do fogo imagens de objetos e seres que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Lembrando que essas pessoas nunca tiveram contato com o mundo exterior. Tudo que eles conheciam da vida era dentro dessa caverna. A realidade que eles conheciam eram essas imagens projetadas na parede da caverna. Como estavam presos, podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a realidade. Certa vez, um dos presos dessa caverna conseguiu se libertar das correntes e saiu para o mundo exterior. A luz do sol e a diversidade de cores o assustou, fazendo querer voltar para a caverna. Com o tempo, ele passou a se admirar com todas as inúmeras descobertas que fez e voltou para a caverna para compartilhar com os outros tudo o que existia no mundo exterior. Mas as pessoas que estavam na caverna não acreditaram no ex-prisioneiro, chamando-o de louco, e o mataram, para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade. A caverna simbolizava um mundo onde todos os seres vivos se encontram, enquanto que as correntes são a ignorância que prendem as pessoas pelas crenças, culturas e outras informações que são aprendidas ao longo da vida. As pessoas ficam presas a essas ideias pré-estabelecidas e não buscam um sentido racional, evitando a dificuldade de pensar e aceitando o que lhe é oferecido por outros. Com os avanços vindos de novas tecnologias da informação e da comunicação, os humanos convivem com a multiplicidade de símbolos, palavras, imagens, signos, tanto que o século XXI se apresenta como o século das imagens. As imagens não se constituem como cópia fiel da realidade. Uma imagem que se constitui em um artifício para simular alguma coisa a que não tem acesso direto. O que se vê é um mundo que se transforma em imagem, não existindo dissociado dela. O ser humano atribui um julgamento de existência às imagens, acreditando que aquilo que vê existiu ou pode existir realmente. Entretanto, a imagem em nossos tempos está repleta de ambiguidade. Cada indivíduo atribui um julgamento de existência sobre as imagens e atribui a elas um referente real. As imagens não constituem um objeto em si, mas é a sua representação, o simulacro. Simulacro é a imitação feita sobre algo ou alguém, uma representação imagética que engana por transmitir determinada coisa como real. Na filosofia, Jean Baudrillard ficou conhecido por desenvolver a ideia do simulacro na sociedade. Para ele, com o avanço dos meios de comunicação, a mídia passou a exercer uma enorme influência sobre as massas. Assim, de acordo com o filósofo, a realidade deixou de existir e as pessoas passaram a viver e dar mais importância às representações sobre a realidade que são dissociadas pela mídia. Os simulacros são simulações errôneas sobre o real e que despertam maior atenção ao espectador do que o objeto ou situação que está sendo reproduzido. O conceito de simulacro é bastante aplicado na comunicação social, em especial no jornalismo, para representar a forma como uma notícia ou informação pode ser manipulada com o intuito de enganar as pessoas em relação a determinado assunto ou situação, por exemplo. Já a simulação consiste na repetição de algo que existe de fato na realidade. No filme Matrix, o personagem Neo pensava que vivia em determinada cidade, trabalhava em determinado emprego e vivia em determinado ano. Mas ao despertar de dentro de um laboratório da Matrix, Neo descobre que tudo não passa de um sonho controlado pelas máquinas. Mas assim como Neo, como eu posso saber se não estou em uma Matrix? Podemos ser um cérebro dentro de uma máquina ligada à Matrix e por isso temos experiências indistinguíveis da que temos nesse momento. Ou seja,
Para você, tudo que está vivendo é real, e não há um meio de se saber com certeza se estamos em uma Matrix. Vivemos num sistema e sociedade, escravos do sistema, temos limitações, impostos, regras, somos controlados pelo governo. Querem colocar-nos um chip, colocam videovigilância em todos os locais, espiam e-mails e telefonemas, etc. Mas para não nos revoltarmos, eles tentam dar-nos alguns prazeres para sermos escravos satisfeitos. Exemplo, jogos, futebol, religiões, TV, cinema, música, até certos vícios como tabaco e álcool, em que as pessoas procuram prazer para esquecer os problemas da vida. Os senhores do mundo sabem disso, sabem como manter-nos escravos do sistema, mas acalmando-nos, fabricando os prazeres que nos distraem. Eu termino o vídeo com a frase do Morfeu para Neo: Matrix é um mundo que foste levado a acreditar para esconder a verdade. Neo pergunta qual verdade. Morpheus responde: de que és um escravo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que a força esteja com vocês e até a próxima.